O aquecimento global é o aumento da temperatura terrestre e tem preocupado a comunidade científica cada vez mais. Espera-se que as microalgas forneçam uma dupla solução para esse problema e a crise nos combustíveis. As microalgas têm a capacidade de processarem dióxido de carbono, transformando-o em vários tipos de biocombustíveis, produzindo substitutos para o petróleo, reduzindo as emissões de CO2 e podendo também ser utilizadas no tratamento de resíduos. O que são microalgas? As microalgas são micro-organismos fotossintéticos que convertem luz solar e CO2 em biomassa, carboidratos, lipídios e proteínas. Possuem grande eficiência na produção de lipídios e são encontradas em água salgada e doce. A microalga escolhida para nossa análise foi a microalga marinha Nannochloropsis oculata, que apresenta grande taxa de crescimento. Em termos de energias renováveis, as microalgas apresentam um grande potencial, produzindo cerca de 20 a 30 vezes mais rápido do que as culturas de outras oleaginosas. Possui também a vantagem de não competir com o mercado alimentício e de crescer bem em lugares impróprios para a agricultura. Todos esses aspectos nos motivaram a estudar e viabilizar a produção de microalgas, com a intenção de otimizar o acúmulo de lipídios. Nosso principal objetivo é atingir a maior produção de biomassa, aliado à máxima concentração de lipídios, tornando a sua determinação um processo prático e automático. Foram realizados procedimentos experimentais considerando a variação de temperatura, concentração de nitrato e luminosidade. Após a análise das amostras, obtivemos informações sobre a influência dessas variáveis no crescimento das microalgas e no seu acúmulo de lipídios. Nós fazemos o cultivo da microalga Nannochloropsis oculata em fotobioreator Airlift, que consiste em um reator retangular de circulação interna, 6 cm de caminho óptico e 35 cm de altura, com controle de temperatura e luminosidade. A primeira amostra de microalgas que obtivemos originou-se do laboratório da FURG de Rio Grande. O meio de cultivo escolhido foi o F2, que é formado por uma solução de água com sal marinho e enriquecida com nitrato, fosfato, silicato, alguns metais e vitaminas. Dessa amostra inicial, foram feitas repicagens com o meio F2, em incubadora, com temperatura e luminosidade controlada. Na preparação do meio de cultivo, usamos a autoclave para esterilizar todo o material utilizado. A repicagem é feita em uma capela de fluxo laminar. O inóculo é feito em Erlenmeyer de 6 litros e mantido na incubadora em torno de 11 dias. Após esse período, o inóculo é colocado nos reatores para início de cultivo, sendo controlado pela planta, que monitora a temperatura, luminosidade e a aeração nos reatores. Durante o cultivo, fazemos leituras de absorvância no espectrofotômetro. Com o término do cultivo, os reatores são centrifugados e as microalgas liofilizadas com o objetivo de realizar o peso seco, com o qual relacionamos com os valores de absorvância obtidos durante o cultivo, a fim de determinar a curva de crescimento das microalgas. Após a análise de biomassa, partimos para a análise de lipídios. Usamos o método Folck, que basicamente consiste na extração dos lipídios por meio de solventes orgânicos. Em uma primeira batelada, um planejamento composto central rotacional, dividido em 2 blocos, foi empregado para avaliar o efeito da temperatura, concentração de nitrato no meio F2, intensidade luminosa na produção de biomassa e no seu conteúdo lipídico. Entre os 3 fatores estudados, em sua respectiva faixa de estudo, foi evidenciado que a intensidade luminosa e a concentração de nitrato no meio de cultivo foram as variáveis mais significativas, sendo que a temperatura não se mostrou determinante para o aumento da produção. A partir das equações obtidas por meio dos pontos experimentais, observamos que os valores positivos dos coeficientes lineares de regressão associados a N e I na equação 1 indicam que ocorre aumento da concentração final de biomassa com o aumento do valor dessas variáveis na região estudada. O valor negativo do coeficiente de regressão quadrático associado a N confere um caráter parabólico aos dados.
Os valores positivos dos coeficientes de regressão associados a I na equação 2 indicam que o aumento do teor de lipídios é favorecido pelo aumento do valor dessa variável. O mesmo se verifica para o efeito de interação entre N e I, pois é evidenciado que o conteúdo lipídico cresce proporcionalmente ao efeito combinado das duas variáveis. Contudo, o valor negativo do coeficiente de regressão linear associado a N mostra que a relação entre esta variável e o conteúdo lipídico é inversamente proporcional. Os melhores resultados experimentais obtidos foram 482,7 mg por litro para a concentração final de biomassa, a 21 graus Celsius, 105 mg por litro de nitrato e 122 microe por metro quadrado por segundo de intensidade luminosa, e teor de lipídios em biomassa liofilizada de 30,36%, a 27 graus Celsius, 45 mg por litro de nitrato e 68 microe por metro quadrado por segundo de intensidade luminosa. Realizamos outra batelada a fim de observar a região extrapolada do gráfico resultante da primeira batelada. Nesse experimento, tínhamos como objetivo avaliar o comportamento das microalgas em concentrações mais altas de nitrato e maiores valores de intensidade luminosa. E ao contrário do primeiro experimento, não variamos a temperatura pelo fato dela ter se mostrado pouco significativa perto das outras variáveis, como já mencionado anteriormente. Nesse experimento, obtivemos maiores valores de biomassa, porém menores valores de lipídios. Para a realização de determinação de conteúdo lipídico, fizemos uma análise de 3 métodos diferentes: o método Folk com ultrassom, método Blig and Dyer e o método Soxhlet. O método Folk com ultrassom foi o método que extraiu maior quantidade de lipídios e também o mais significativo estatisticamente. Estamos nos preparando para uma próxima batelada, sendo que uma variável será o tipo de meio usado no cultivo. Serão analisados 4 tipos de meios de cultivo: o F2 semidefinido, o F2 usando água do mar ao invés de sal marinho e 2 meios definidos, meio de Kester e o meio exato. Queremos verificar a influência que os meios podem ter na produção de biomassa e lipídios, a fim de validar os nossos resultados frente a possíveis diferenças nas condições de cultivo. Esse é o espectrofluorômetro. Eu gostaria de saber qual exatamente é o princípio de funcionamento do equipamento. O espectro de fluorescência é baseado no fenômeno de fluorescência. O que é isso? Alguns átomos e moléculas, quando são bombardeados com comprimentos de onda específica, ou seja, pacotes de energia quantizado, os elétrons das camadas de valências pulam para estados excitados. Quando esses elétrons retornam para os estados originais, eles emitem a quantidade de energia que eles absorveram. Entretanto, essa quantidade não é emitida toda de uma vez só. Ela vai ser emitida gradativamente conforme vai retornando para o estado de energia original. O que acontece então é que cada átomo, cada molécula que a gente está bombardeando, ela emite esses pacotes de energias com um espectro característico, como se fosse uma impressão digital. O que a gente faz então é tentar associar esses espectros com a concentração do elemento que a gente está buscando na nossa solução. E o que você acha em usar essa técnica para a determinação de lipídios em microalgas? Olha, a princípio eu acho que não teria problema nenhum da gente tentar utilizar isso para caracterização. A princípio, lipídios não apresentam fluorescência, então a gente teria que buscar algum reagente que, quando a gente misturasse com o meio, ele reagisse com os lipídios e apresentasse algum tipo de fluorescência. Então a gente poderia associar os picos de fluorescência desse reagente com os lipídios com a concentração de lipídio nas microalgas. O nosso principal objetivo e interesse quanto à determinação de lipídios é avaliar o espectro de fluorescência das microalgas e a fluorescência dos lipídios, pois pensamos que essa técnica trará praticidade na leitura e precisão dos resultados. Para isso, necessitamos de um reagente que, ao se combinar com os lipídios das microalgas, torne-os fluorescente, já que eles não possuem fluorescência por si só. As pesquisas pela literatura indicam-nos que o corante vermelho do Nilo confere aos lipídios capacidade de emitir por meio da fluorescência. Esse será um futuro experimento. Como é realizado
realizada a operação do espectrofluorômetro? A princípio a gente pode trabalhar de duas formas. A primeira é através da coleta de amostra, adição em cubetas e inserção no equipamento, ou seja, de forma invasiva, ou então de forma não invasiva, que é através, a gente comunica o equipamento com o reator através de um cabo de fibra ótica. Esse cabo transmite os comprimentos de onda do equipamento para o reator, os comprimentos de ondas de excitação e o de emissão do reator para o próprio equipamento. Então eu não tenho que entrar dentro do meio, eu consigo manter o meio estéril. Esse método possui muitas vantagens sobre os métodos comumente utilizados, pois além de ser rápido e prático, são utilizadas pequenas quantidades de amostra e solvente, ou ainda pode ser automático e não intrusivo com o uso do cabo de fibra ótica, minimizando o erro humano. Em relação a esse assunto, a nossa pesquisa está praticamente iniciando. Fizemos análises de amostras de microalgas durante o cultivo do segundo experimento e obtivemos gráficos com perfis característicos, porém intensidades de fluorescência diferentes. Estamos interpretando os resultados dos gráficos para transformar os dados em informação útil, como concentração de biomassa e de lipídios.